glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é digno de toda glória e toda honra. Quero contar o Salvador Jesus Cristo, aleluia, porque digno de glória e louvor é o nosso Deus, aleluia. Louvar na nossa harpa cristã 467. Glória exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. E a palavra do Senhor diz para nós, irmãos, aquele que se alimentar do Senhor Jesus, esse, irmãos, ficará farto. Aquele, irmãos, que se alimentar da palavra do Senhor, ficará farto. Aquele, irmãos, que está com fome, está desejando alimentar, irmãos, e saciar a sua fome espiritual, o único que tem o alimento espiritual para nossas almas é o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo falou dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ou seja, o homem não se alimenta apenas do material. O material, o físico, é para alimentar a nossa carne, o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas Jesus é o alimento para a nossa alma, para que nós estejamos fortalecidos espiritualmente, para que na hora em que nós, irmãos, nos encontrar em momentos difíceis, de dor, de tristeza, ou qualquer outras coisas que possam vir, no sentido de combater e querer nos entristecer, nos abater, mas se nós tivermos alimentado do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus, então teremos forças espirituais para resistir às tentações, à adversidade e continuar firme na presença do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, imagine aqui uma mesa repleta de alimento para nós nos alimentarmos. É só você dar lugar ao Espírito Santo e pedir e dizer: Senhor, alimenta-me. Senhor, eu quero sair daqui farto da tua presença, do teu poder, da tua unção. Se você abrir a sua boca, glorificar a Deus, cantar louvores, exaltar a Ele, buscar a Ele, você vai sair daquele alimentado, fortalecido, farto da presença e do poder do nosso Deus. Agora, se você fechar sua boca, ficar alheio, talvez você vai voltar do mesmo jeito que você chegou. Mas o Senhor não quer isso para mim e para a tua vida. Quer que nós saímos daqui, irmão, alegre, feliz, contente, alimentado, com o nosso estômago espiritual cheio da presença e do poder de Deus. Amém? As palmas exaltam e glorificam o nome de Jesus.
Oh, aleluia! O pão da vida descido do céu. A irmã Diné vai louvar o nosso Deus agora, aleluia, junto com toda a igreja. Após a irmã Diné, a irmã Vera Mara também louvou, aleluia, para o nosso Deus, aleluia, porque Ele é maravilhoso, é digno de glórias e louvores. Aleluia, glória a Deus. Seja com a paz do Senhor, amém? De número 84. Amém? 84. Aleluia. O grande eu sou, amém? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais
da igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: ó meu Pai, ó meu Pai, passa esse cálice de mim. Se possível for, faça-se a tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, da turma gritava: sofrendo por mim, com grande amor, a terra tremeu, sol escurecer, não pôde contemplar. O sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do tempo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu um brado e expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Elohim, 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 lama sabachthani. Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Me desamparaste. Aleluia, Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e as palmas altas ao Senhor.
Aleluia. Hino tremendo, amados. Se você penetrar fundo nesse hino, viver o momento, aleluia, você não aguenta, você não suporta de tanta agonia, de tanta angústia que Jesus Cristo passou por mim e por você. Aleluia. Quero convidar o diácono Valíris para dar uma saudação à igreja. Depois do diácono Valíris, as senhoras vai estar com a oportunidade para agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Continue em espírito de adoração. Aleluia. Aleluia, glorificando e exaltando o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e é tremendo. São todos com a paz do Senhor, amém? Abrimos nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ver através dessa leitura que nós vamos fazer agora, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O maior inimigo nosso é nós mesmos. Eu vou ler Gálatas 5 e o versículo 16. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Aqui está bem claro para nós, né, essa palavra. Eu vou falar uma coisa aqui, eu faço que nem o apóstolo Paulo, né? Paulo disse, e às vezes sufoca nós, irmão. A nossa própria carne nos sufoca com tanta coisa, porque o Espírito que habita em nós, ele quer fazer as coisas de Deus. Ele não quer fazer as coisas da carne. Ele quer fazer as coisas de Deus. O Espírito que habita em nós. Olha o que foi que nós lemos aqui. Eles dois estão se guerreando. A nossa carne, o nosso espírito, eles ficam se guerreando constantemente. Porque a carne que habita em nós, ela quer fazer a vontade do mundo. Quer se prostituir, quer beber, quer fazer tudo quanto não presta. Mas fica nosso espírito brigando para fazer as coisas de Deus. A nossa carne não quer estar aqui agora, louvando, engrandecendo. Nós queremos estar em casa. Aí começa a briga para vir para cá, porque o nosso espírito quer estar aqui. Quer estar aqui engrandecendo a Deus. O Espírito, o fôlego de vida que habita em nós, quer estar aqui. Quer estar lendo a Bíblia, quer estar orando, quer estar se consagrando, quer estar buscando a Deus. Aí fica todos os dois brigando, dentro de nós mesmos. Amém? Glória a Jesus. Por isso que às vezes eu acho, irmão, que esse joio que habita em nós, que fica nos sufocando a servir, para não servir a Deus, mas nós vamos conseguir vencer, porque no final o Jesus vai fazer essa separação e nós vamos ficar direto em espírito. Amém? Muito obrigado, em nome de Jesus. O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus resolve
o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se é por Deus teu problema, falta de festa em seu lar. Se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se está desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Se o teu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. E todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. O grupo Cantos de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluias. Deus resolve o meu problema e o seu problema também. Aleluia. Glórias a Deus, porque Ele é o alfa, o ômega. É o princípio, aleluia, e o fim de tudo. Aleluia. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, me diz a palavra de Deus, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aleluia. Vamos agora, irmãos, ofertar, dizimar a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dar com alegria aquilo que o Senhor dá para nós. Aleluia. Porque verdadeiramente, aleluia, Deus ama aquele que dá com alegria. E o que Ele fez, o que Ele faz e continuar falando por nós, irmão, aleluia, é tremendo. Aleluia. Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre janela onde não tem janela, porque Ele é Deus. Aleluia. Tudo quando pedires ao Senhor crendo, recebereis. Amém? Quero convidar o pastor Rejane para orar pelo dizimista e ofertante. Após o pastor Rejane, aleluia, o evangelista Zé Carlos vai louvar o nosso Deus. Aleluia. Salve a igreja, gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Pai santo e eterno,
Somos gratos, Pai, porque agora iremos contribuir, meu Pai, com nossos dízimos e ofertas que nós temos para as vossas obras. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos entrega, Pai, o Senhor nos dá, para que assim possamos, meu Pai, entregar os dízimos e as ofertas. Meu Deus, somos gratos, meu Pai, por Deus estar abençoado, derramado a Tua graça, Pai, sobre nós. E assim, Pai, aqueles que por algum motivo não podem contribuir esta noite, meu Senhor sabe, Pai, os jogos dos nossos corações. E assim, meu Pai, vem derramar a vossa graça, vem operar na vida de cada um, para que possamos ter este desejo de entregar, meu Pai, para a vossa obra. Assim, Pai, somos gratos no nome de Jesus. Amém. Tudo a todos com a paz de Jesus. Ainda está no meu coração a pregação de domingo passado acerca da confiança em Deus, né? Aí eu, vasculhando os louvores, encontrei um que tem a mensagem de confiarmos em Deus. Jesus. Não há nada melhor. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Glória. E o Deus que conhece o seu povo, mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Esperemos, confiemos no Senhor. Amém. Aleluia. Realmente, irmãos, não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. As pessoas esperam pelo marido, por uma mulher, por algo de bom, mas não há nada melhor do que esperar tão somente no Senhor.
Porque ele diz na palavra dele, aleluia, buscai e acharei-me. Aleluia. Porque se verdadeiramente nós buscarmos o Senhor, irmão, aleluia, pode ter certeza que todos os problemas, todas as dificuldades, eles irão por terra. Aleluia. Porque quem prometeu foi o Senhor, não foi homem que prometeu. Amém, igreja? Eu quero agora agradecer a minha oportunidade, aleluia, ter feito um pouquinho para o Senhor Jesus Cristo, e agradecer ao pastor Vicente também pela essa oportunidade, aleluia, e vamos receber o céu do Senhor com as palmas bem alegres para o Senhor. Amém, pastor Vicente? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Glória a Deus. Que nos diz assim: porque como sua santidade. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá na sua santíssima presença, para te adorar, te exaltar, para te agradecer. Amado Deus, continua falando a cada um de nós, Espírito Santo. Me dá, Senhor, as palavras do teu Espírito para ministrar nesta noite. Nos dá ouvidos espirituais, um coração aberto para ouvir a tua voz, Pai. Nos abençoa através dessa mensagem, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra é poder. Em nome do Senhor, meu Pai, nos abençoa. Amém e amém. Pode assentar, a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre vida, vida, vida. Vida no sentido mais amplo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na palavra do Senhor. A vida num sentido mais amplo. Quando nós falamos de vida no sentido mais amplo, amados irmãos, nós estamos falando da vida de Deus, que não tem princípio nem fim, que é eterno, que é uma vida plena, total, absoluta. E a mesma palavra diz que Deus, nosso Deus, o Deus Pai eterno, o nosso Deus é o único, imortal, só Ele, né? Então, quando nós pensamos em vida, nós devemos pensar primeiro na vida no sentido amplo, completo, que é a vida de Deus. E da vida de Deus, o Deus que é vida, Ele nos dá vida, né? Por isso que nós existimos. E eu tive observando alguns termos sobre vida, para contextualizar o que nós vamos estar falando nesta noite, mas quero que os irmãos guardem no coração que a vida ampla, completa, eterna é Deus, e dele toda a existência, toda a vida. Aqui no versículo 26, Evangelho de João 5, 26, nós lemos: Jesus é Deus. Mas quando Jesus se torna humano, ele se torna igual aos demais seres humanos. E ele, Jesus, recebeu esse poder como filho de ter a vida também em si, tornando, né? Jesus é filho, mas Jesus também é Deus, né? É porque há uma crença que acredita em Jesus, que ele veio somente como, e ele somente é filho. Não, ele, Jesus, também é Deus, 100% Deus, né? Muito bem.
para quem quiser entender melhor esses detalhes, nós estamos aí no nosso grupo, a escola bíblica que fala da Santíssima Trindade, tá? Então lá tem mostrando Deus que é único e o Deus composto, que é Deus se revelando em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho, Espírito Santo, está bem explicado lá nas lições, amém? A palavra do Senhor diz que somente a Ele, o único Deus, só a Ele somente pertence a imortalidade, tá? Que a vida, ela não é entendida só de uma forma, né? Somente quem estuda os originais que compreende essas diferenças, né? Da vida, Deus completa, plena, absoluta, e a vida, nós, seres humanos e todo ser vivo que vem de Deus, a vida que emana de Deus, tá? Que vem de Deus, tá? E aí nós temos uma expressão também no Evangelho de João 1, capítulo de João 1 e versículo 4, que lá Jesus, né, é vida, né? Jesus deixa bem claro lá que Ele é vida, tá certo? Vida também no sentido de Deus, uma vida plena e completa, Jesus, tá? Nós também temos nos originais, irmão, nefesh, que é uma palavra também no grego que se refere à vida. E no contexto dessa palavra de vida, fala de todos os seres viventes, tá? Incluindo seres humanos, animais, todo tipo de vida, tá? E aí se conclui o seguinte, irmãos, que se Deus, que é a vida, de onde emana todas as demais vidas, se Deus não existisse, né? Ou se Ele deixasse de existir, que é impossível, a vida cessava, não existia vida, tá? Glória a Deus. Muito bem. No Evangelho de João, capítulo 10, irmãos, versículos 9 e 11, tá? Se você quiser conferir na sua Bíblia a palavra, fica à vontade. Evangelho de João 10, 9 a 11. É o próprio Senhor Jesus falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, tá? Então, aqui tem alguns pontos interessantes, né, para nós observar. Primeiro, o Senhor Jesus dizendo que Ele é a porta, né, para o homem, o ser humano, o ser vivente, ter vida com Deus, né? A vida do homem, vida física, vida biológica e a vida espiritual, que é o espírito do homem ligado com o Espírito de Deus. Então Jesus é a porta para nós termos essa vida espiritual, né? E o Senhor Jesus, Ele diz também que o ladrão, aqui é uma figura de Satanás, ele veio para roubar, destruir, matar. Então essa é a obra do inimigo, né? E o Senhor Jesus, que é Deus, que é dele que emana a vida, tá? É Ele que dá a vida e Ele que tira a vida, tá? Mas infelizmente o ladrão, que é Satanás, aqui uma figura de Satanás, ele trabalha para destruir as vidas. Que vida? Vida física, matéria. Porque a vida espírito e alma, ela continua na eternidade, com Deus ou sem Deus. E Jesus veio com a missão maior de nos garantir que na eternidade, quando esse corpo, matéria, cessar, a Bíblia diz: e o pó volte ao pó, a vida que Deus nos deu, a vida interior, alma e espírito, volte para Deus e para viver eternamente com Deus. Porque todas as vidas dos seres humanos vão voltar para Deus. Agora Deus vai dar um destino, se vai ficar com Ele no paraíso, como Jesus disse, ou infelizmente se vai para o inferno, né? Jesus disse:
e de pregar o evangelho a toda criatura, e Jesus diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, Deus deseja, está escrito, que todos os homens se salvem, mas os seres humanos, falando da vida eterna, a vida que vai continuar após esta vida terrena, para ele estar na eternidade com Deus, somente com Jesus. Somente com Jesus. São palavras do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui uma explicação sobre a vida. Tá? Toda a vida emana de Deus, o Criador. Tá? E a vida que nós vivemos é emprestada. Deus nos dá para nós viver. Muitos seres humanos estão enganados, achando que a vida é dele, alguns até dizem, eu faço dela o que eu quiser, ninguém se mete, ninguém manda, não quero saber de Deus, não quero saber de religião, não quero saber de nada. Mas quando a vida aqui na terra cessar, vai ter uma grande surpresa, porque o que vai cessar é a matéria. Alguns dizem, morreu, acabou. Não é verdade. Jesus disse que quando morre, o pó vai voltar ao pó, vai para a sepultura a matéria, mas o espírito vai voltar para Deus. E é aí a grande importância do ser humano reconhecer que é um pecador e precisa de Jesus e precisa entregar a vida a Jesus, tá? Então nós temos aí a vida Deus, dele, a vida Deus emana todas as demais vidas, inclusive, né, especialmente o ser humano, tá? Que é a vida física, matéria, e é a vida interior espiritual, né? Que é o ser imaterial. Então, isso para nós termos uma ideia de vida, né? De uma forma mais detalhada, tá bom? E aí, no versículo 11 aqui, sim, aí aqui ainda no versículo 10, Jesus fala do ladrão, depois ele diz, eu vim para que tenham vida, e ele diz, e a tenham com abundância. O que é uma vida abundante, irmãos? É uma vida onde o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus, se faz presente em todo ser, tá? Então a pessoa tem prazer de viver, tá? Tem prazer de viver, independente se ela tem bens materiais ou não, da sua beleza física ou não, dela ter ou não ter determinadas coisas. Não, ela tem prazer de viver, ela é feliz da forma que é e com o que tem. Por quê? Porque o ser dela, dessa pessoa, ela está preenchida pela presença de Deus. Amém? Pastor, tem alguém assim que não tenha nenhuma insatisfação, não tenha nenhum aborrecimento? Claro que não, né? Somos imperfeitos, mas nós temos que ter esse entendimento, que a verdadeira felicidade não consiste nas coisas desta vida, para que nós estudemos, batalhemos pelo nosso projeto, ideais, por uma família, por tudo que temos por direito. Mas se alguma coisa não estiver dentro da nossa perspectiva, dentro daquilo que nós queremos, o Senhor Jesus está dizendo, ó, eu vim para você ter vida abundante, para você não depender das coisas desta vida. Inclusive o próprio Jesus diz que a vida está escrito, ele diz, não consiste nas coisas materiais. É o mesmo que dizer assim, você não pode depender das coisas da terra para ter uma felicidade plena, completa, alegre. Você precisa de Deus, da presença de Deus. Irmãos, tem pessoas arquibilionárias, não sabe nem quanto tem de dinheiro, e vive assustado, tendo pesadelo, é infeliz, tira inclusive a própria vida, porque não é feliz. Que a verdadeira vida, irmãos, o verdadeiro sentido da vida é Deus, que é o autor, que é Ele que dá, é dele que emana. Então quando o homem está separado dele, nada desta vida o torna completo ou feliz, meus irmãos, tá? Então pense na vida nesse sentido. Deus é a vida completa, é dele que vem, que emana, que passa a existir, que tem existência, é dele, Deus. E se eu estiver nele, ele estiver em mim, como Jesus disse, meus irmãos, todas as tristezas e dores e sofrimentos dessa vida serão sufocadas, e você vai respirar Deus, transpirar Deus, você vai se alegrar. Eu
falo com uma certa propriedade, com um certo conhecimento pessoal, porque eu já passei por várias fases na minha vida, de muita dor, de muito sofrimento, de muitas alegrias, de muitas festas, de muito movimento. Já participei de muitas coisas neste mundo, né, que me trazia alegria, mas a minha realização mesmo aconteceu quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus. A minha vida, ela passou a ter realmente sentido quando eu encontrei com o autor da vida. Amém? Então, que hoje esteja em mim, esteja em você aquele desejo de viver, de ser feliz, independente de ter ou não ter, de ser ou não ser. Eu vou viver. Amém? Eu vou viver. Nós não podemos permitir, irmãos, que a maldade de outros, que a injustiça de outros tire de mim e de você a alegria de viver, de ser feliz, de sorrir. Amém? Então é isso. Muito bem, meus irmãos. No versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor dos pastores, é o sumo pastor. E ele diz dele mesmo, o bom pastor, que é Jesus, ele diz: dá a sua vida pelas ovelhas. Tinha algo que nos tirava o direito da vida eterna com Deus, que era o pecado. Mas quando Jesus morreu, ele morreu no meu e no teu lugar, para que a dívida fosse paga. Amém? E toda hora que vamos pegar a ilustração de uma conta bancária, né? Toda hora que a conta ficar devedor, a gente corre lá nos pés de Jesus, pede misericórdia a Ele, e Ele cobre o saldo devedor, e a gente volta a viver de novo. Amém? Agora não vamos abusar, né? Vamos abusar, tá bom? Tem um ditado popular que diz que dinheiro não aguenta desaforo, né? Tem gente que tem muito dinheiro e sai queimando, gastando, né? E quando pensa que não, aí não tem mais jeito. Então assim é com o Senhor também. O Senhor nosso Deus é misericordioso, irmão. Mas não vamos abusar da misericórdia de Deus, irmãos, porque Deus conhece o nosso ser melhor do que nós. Ele sabe qual é a intenção do nosso espírito, tá? Ele sabe. E Ele sabe o que é fraqueza, né? A pessoa fraca que não consegue vencer certas situações, e Ele está ali ajudando o tempo todo, perdoando, estendendo a mão. E Ele sabe o que é rebeldia, Ele sabe o que é um coração obstinado, decidido para viver uma vida errada. Jesus sabe o que é um pecado voluntário e o que é um pecado circunstancial. O que é um pecado circunstancial? Uma situação te envolve, me envolve, e a gente acaba perdendo a bênção, mas corre, Jesus perdoa, se levanta de novo, bate a poeira. Mas outro não, vive pecando deliberadamente, friamente, só para alimentar a carne. Então cuidado, porque o inimigo pode se aproveitar dessa situação e atingir o nosso ser de forma que, devido à fraqueza humana, pode acontecer tragédias na nossa vida, né? Acidentes, violência, até atentados contra a própria vida. Então, irmãos, vamos cuidar da nossa vida. O melhor cuidado, primeiro de tudo, é entregar na mão do Senhor. Como diz a palavra do Senhor: entrega o teu caminho. O caminho aí é a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Então, quem está aos pés do Senhor Jesus, esse está cuidando da vida como deve ser cuidada, viu? Quem é o responsável pela minha vida, pelo zelo da minha vida? Hoje é o Espírito Santo e a palavra de Deus em nossas orações. Cuide da sua vida, amém? Jesus nos deu para nós cuidar muito bem, e Ele nos dá todos os recursos, todos os elementos que nós precisamos para ter uma vida saudável, uma vida alegre, abençoada. Não vamos abrir brechas para o inimigo, irmão, destruir a nossa vida, consequentemente a família, e trazer tanto sofrimento no lar, na sociedade. Quantas coisas terríveis nós estamos assistindo, né? Lamentavelmente, né? Pessoas que não são consideradas nem seres humanos devido a tanta perversidade e tanta maldade, e a gente sabe que ali é uma vida também que Deus deu àquele ser para viver, e ele não está sabendo viver. Que o Espírito Santo, que Deus, a palavra do Senhor, venha operar em cada vida, em cada coração,
e nós alcancemos essa comunhão maravilhosa com o Senhor, a nossa vida com o autor da vida. Amém? Meus amados, eu estou falando isso porque eu quero falar de um assunto aqui, contextualizei a vida para que você pense numa situação que nos preocupa muito, preocupa o mundo todo, que está diretamente ligado à vida, tá? É um tema doloroso, o suicídio. Eu já fui vítima, né, dessa perseguição, mas eu sou um sobrevivente. Quem já entrou nesse túnel sabe que é uma coisa terrível, é uma marca, e a gente ainda tem que ficar vigiando o tempo todo e saber qual é o gatilho que dispara aquilo dali, para você não deixar disparar, certo? Porque é terrível. Tem pessoas que olham assim, tem opiniões diversas, né? Mas é um assunto muito sério, tá certo? E eu vou falar um pouquinho, que eu não sou, vamos dizer assim, doutor nesta área, mas a gente vai falar um pouco, né? E a humanidade, inclusive o mundo todo, está muito voltado para esse tema. Eles não falam assim muito abertamente, porque é um assunto bastante complexo, mas nós também como igreja precisamos trabalhar mais esse assunto, inclusive com profissionais, amém, irmãos? Porque o suicídio, ele não é só uma questão de loucura, não. É porque é doente psicológico, é uma doença psicológica. Mas quando a gente ouve os especialistas, nós vamos ver que é um conjunto de coisas que acontecem na vida, na história de vida da pessoa, né? Eu tive um acompanhamento com a psicóloga, com a minha esposa, e ouvi ali muita coisa, muita explicação, e o quanto a minha esposa foi ajudada nisso aí. Então, o problema do suicídio é um conjunto, irmãos, de muitos acontecimentos, de muitas coisas, e além dos acontecimentos, além das feridas, além dos traumas, de tantas coisas, existe também um problema biológico, questões de hormônios, né, que diminui no cérebro da pessoa, que é responsável por todo o sistema do corpo, enfim, são muitas coisas, tá? E infelizmente tem pessoas que já atribuem logo a demônio, está endemoninhada. Não é bem assim não, irmãos. Lamentavelmente os demônios se aproveitam dessa fragilidade mental, física, às vezes biológica, tá certo? E da própria o desenvolvimento da vida desse ser humano, causando um transtorno, e ainda vem o problema de hormônios, e aí o demônio, ele se aproveita dessa fragilidade e começa a tentar a pessoa fazer essa loucura, né? Que é atentado contra a sua própria vida. Isso envolve tanto o estudo científico, a medicina, medicamentos, orações, palavra de Deus, também é todo um arsenal para vencer esta doença, que é diferente de uma dor de cabeça, que você toma um remédio, passa, de uma inflamação no corpo, né? Você toma um anti-inflamatório, enfim, vários órgãos do corpo estão com problema, você é medicado, cura. Há também doenças incuráveis, mas essa doença, ela, irmãos, é uma doença que está na mente, no intelecto, do biológico vai para a mente, para o intelecto da pessoa, para a mente, o coração da pessoa, e ela perde o controle, tá? E então é uma dor, resulta numa dor final que não tem medicamento que resolva, ameniza. Mas eu quero dizer hoje que o único remédio suficiente chama-se Jesus Cristo, Espírito Santo na nossa vida. Porque eu me lembro que quando eu estava sendo tentado a tirar a minha vida,
eu não era religioso. Eu era religioso porque eu ia na igreja católica, né? Tinha todo respeito por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas vivia uma vida deliberada. E eu me lembro que numa tarde que o diabo dizia como era que eu tinha que tirar a minha vida, eu me lembro que principalmente os jovens, é muito bom se ligar, viu? Porque eu vou mostrar uma estatística aqui que é assustadora, viu? É importante vocês guardar isso no coração como ferramenta para vencer. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não sabemos. É bom a gente ter a ferramenta. Então eu estava naquela tarde, o diabo dizendo como eu tirar a minha vida, e uma voz que eu me assustei até, disse: ele enxugará as tuas lágrimas, né? E a partir daquele momento eu não senti mais aquela vontade de tirar a minha vida. O diabo me enganando que eu tinha que tirar a minha vida para ir para onde minha mãe estava. Eu tinha 16 anos de idade, minha mãe tinha morrido com 38 anos de idade, uma tragédia. E depois eu entrei numa igreja evangélica, sem entender de Bíblia, né, de conhecer nada, e naquela igreja, quando eu entrei, o pregador abriu a palavra e ele leu: ele enxugará as tuas lágrimas. E eu voltei anos atrás e me lembrei do que aconteceu, e ali foi também uma das formas de Deus me chamar para ouvir a palavra do Senhor. E chegou o tempo que o Senhor me chamou, eu me entreguei a Ele de coração, e a partir daí eu recebi a cura completa, e é claro, tem que estar na vigilância, amém? Então, irmãos, voltando à palavra suicídio, é um problema grave. Essas expressões aqui, irmãos, é do Ministério da Saúde, dos especialistas, né? É um problema grave de saúde pública. Os governos estão empenhados, né, para ajudar. Eu até lamento que não tenha mais divulgação sobre a ajuda, né? Mas tem, tá? Com mais de 700 mil mortes anuais no mundo, irmãos. Mais de 700 mil pessoas, irmãos, tiram a sua própria vida no mundo. Isso é assustador, um negócio desse. É aterrorizante. Enquanto as taxas globais diminuem, no Brasil os casos aumentam no nosso país. São dados do Ministério da Saúde, totalizando mais de 147 mil mortes, e os dados aqui é de 2011 e 2022, nesse período, estatística, 147 mil mortes. A maioria das vítimas são homens, e o maior índice cresce entre os jovens. Agora mesmo na minha cidade, no interior aqui do Ceará, Cedro, a família também de Iguatu, uma menina de 12 anos tirou a própria vida, e era crente. Tem um vídeo dela tocando o teclado, a coisa mais linda do mundo. Aí estão investigando porque parece, tudo indica que tem relação com as mídias, né? Que é um ambiente também que Satanás tem se utilizado para atacar a humanidade e principalmente a mocidade. Então é algo muito sério, né? Estão também trabalhando quanto a isso aí, porque é muito perigoso. Panorama no Brasil, dados recentes, média diária, cerca de 38 a 42 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. 38 a 42 pessoas por dia, hein, no Brasil. E isso são suicídios, assim, que é comprovado que a pessoa, com as próprias mãos ou de alguma forma, assim, bem objetiva, tirou a própria vida. Mas tem outros tipos de suicídios que não são diagnosticados, que a pessoa acabou usando alguma coisa, fazendo algo que não foi caracterizado ali na investigação, um suicídio, mas tem também. Isso daqui é coisa direta, é muito sério. Tendência: o Brasil vai na contramão do mundo, registrando um aumento nas taxas de suicídio, com crescimento de 3,7 entre 2011
e 2022. Enquanto o mundo está diminuindo, o Brasil está crescendo. Perfil, né? Quem são as pessoas onde mais acontece? De 25 a 59 anos são os mais afetados. Também as populações indígenas, né? E os estados que estão tendo mais índices é Amazonas e Mato Grosso do Sul, apresentam maiores índices. Contexto: o aumento está relacionado às questões de saúde mental, incluindo depressão, muitas vezes não diagnosticada ou tratada incorretamente. Então, já faz tempo, muito tempo, que os problemas de estresse, ansiedade, consequentemente a depressão, né, e um estado de descontrole, transtornos, vem crescendo, né? Vem crescendo. E tem muita informação e muita orientação para isso aí, e especialistas para tratar. Infelizmente, muitos não querem ser tratados, mas tem aqueles que querem. É importante, se nós estamos tendo alguém na nossa família, conhecemos alguém, é importante incentivar, conversar com essa pessoa, para ela conversar com um especialista, para ajudar, porque é muito importante, irmãos. Eu alcancei um tempo que dizia que isso era besteira, usava palavras, né, até de baixo calão com a pessoa, achando que era besteira, mas as consequências mostram que não, tá certo? Eu conheci uma pessoa que certa vez zombou de quem tinha esses problemas de depressão, de ansiedade, essas coisas, né? Eu nunca esqueço que essa pessoa um dia falou uma coisa em público, que eu fiquei, nossa, que é isso? Como é que um homem, um pastor fala uma coisa dessa? Mas, depois de muitos anos, hoje ele é um especialista nessa área, porque ele entendeu, no meio da família dele, próximo dele, o risco que ele correu de perder familiares por conta disso aí. Então nós não podemos ignorar, nós temos que se preocupar mesmo, e temos que buscar recursos, tanto na medicina, na ciência, como também em oração, em campanhas, em estudo da palavra, enfim, ajudar com tudo que nós pudermos para essa pessoa ser curada em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Todo ano tem um Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha no Brasil todo, tá? Não sei se é no mundo todo, no mundo todo, Thalia. O amarelo é no mundo todo ou é só no Brasil? No mundo todo, né? Então Thalia, para quem precisar de ajuda, a Thalia é uma profissional da saúde, tá certo? Procura ela aí que ela te ajuda, te orienta. Panorama no mundo, total de mortes, mais de 700 a 1 milhão de mortes anualmente. Tendência global no mundo, queda de 36% nas taxas de suicídio entre 2000 e 2019. Região das Américas, onde nós estamos, é uma exceção à regra global, apresentando um aumento de 17% nos casos no mesmo período, né? Então nós estamos incluídos aí também. E o maior índice, juventude. Na juventude, segundo as estatísticas, é a quarta causa de morte mais comum entre jovens de 15 a 29 anos. É uma faixa etária, irmãos, somente 12, 13, 14, 15, 16 anos. É uma faixa etária que o corpo do jovem, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, está passando por transformação hormonais, está querendo perguntas, está querendo, ele fica ansioso por muitas coisas, por muitas novidades, e às vezes ele não tem resposta, entra às vezes em conflito. Então essa faixa etária é uma faixa etária que precisa de muita atenção, né, e de compreensão, sempre, é claro, mostrando o que é certo e o que é errado, mas sempre ouvindo, conversando, dialogando, e os pais são as melhores pessoas para poder acolher essa faixa etária, principalmente ali na pré-adolescência já, tá bom?
E é claro, nós, a igreja, precisamos estudar mais, né? As professoras de escola bíblica precisam buscar mais informações sobre essa situação, porque tem um período de tempo com os meninos, as meninas, e pode perceber alguma coisa, pode chamar em particular, conversar, orientar, conversar com os pais, porque às vezes na presença dos pais é uma coisa, fora da presença dos pais é outra, é uma hora, às vezes, oportuna de identificar realmente quem é aquele jovem, aquele adolescente, aquele pré-adolescente, enfim, a família, a igreja, as lideranças. Nós temos que pensar nisso com muita atenção e cuidado, irmãos, porque nós estamos falando da vida, amém? Da vida, e nós temos um papel muito importante para ajudar, tá certo? E nessa pesquisa que eu fiz, irmãos, eu vi aqui onde buscar ajuda. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, disponível 24 horas por telefone, pelo número 188 ou por chat, né? Que é troca de mensagens, e por e-mail, tá? Mantendo inclusive o sigilo, que às vezes as pessoas têm problemas e ela não quer tornar público os problemas dela, não quer nem que se fale o nome dela, porque às vezes se sente envergonhada. Tem pessoas que não entendem, não compreendem, vai tratar a pessoa às vezes até com acepção, né? Com discriminação. Então a pessoa às vezes fica mais reservada nesses problemas, e a gente, sabendo, nós temos que conversar, procurar conversar e ajudar essas pessoas, para que um problema às vezes que pode ser resolvido logo não se estenda e fica mais difícil. E tem esse centro de ajuda gratuito, tá bom? Quem quiser essa informação, eu passo o seu zap ou imprimo a folhinha para você estar informado. Amém, meus irmãos? Então, hoje, o tema do nosso culto é a família. E o tema da nossa mensagem hoje é a vida. Deus. A vida de Deus é diferente das outras vidas, porque Ele é a vida absoluta, não, Ele é o princípio e o fim, e é dele que vem todas as vidas, é dele que vem toda a existência. Se Deus fosse possível, Deus não existir, toda a existência seria exterminada, não existiria vida. Então, o homem, crendo em Deus ou não, ele só existe porque Deus existe. Amém? E o outro ponto muito importante para nós: cuidar da vida que Deus nos deu, no sentido de uma vida saudável fisicamente, biologicamente, matéria, terreno, mas também espiritual e na eternidade, porque a eternidade na Bíblia Sagrada é uma realidade. O homem, crendo ou não, é uma realidade. Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus também disse: ide e ensinai todas as nações. A minha vontade é salvar todos os seres humanos. Então a hora de decidir por uma vida melhor é agora, é hoje, é já. E principalmente na crise, correr logo para Jesus, tá? E manter a vida no Senhor Jesus. E aqueles que estão bem, saudáveis, vamos olhar para quem precisa de ajuda, estender a mão, orar, aconselhar, orientar, indicar quem pode ajudar ainda mais, principalmente na área da saúde, né? Tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja, para você ouvinte, e pedir hoje com a igreja em oração pela manutenção da vida, para Deus abençoar os seres humanos, né? Que Deus deu inteligência para nós, né? Para o ser humano ser inteligente, principalmente nas horas que ele precisa, né? E não ser ignorante, né? Não querer ajuda, tá bom? E confiar em Deus acima de tudo, tá bom, meus irmãos? Eu, com muita tristeza, quero também informar os irmãos que nós estamos muito tristes, porque uma amiga nossa e irmã na fé, que inclusive já congregou conosco, sexta-feira, infelizmente, o filho dela, com 27 anos, tirou a própria vida. Então,
desde o início desse ano que nós estamos tendo notícias muito tristes, muito desagradáveis de pessoas próximas de nós, tá? Outros que muitas vezes, sabendo da sua fragilidade, não quer se cuidar, não quer se tratar. Isso acaba, não é caracterizado 100% um suicídio, mas são atitudes suicidas, né? De não querer o tratamento, tá bom? Então, enquanto há vida, há esperança, tá bom? Nunca vamos desistir de lutar pela vida física e muito mais espiritual. Então, eu quero colocar diante da igreja a irmã Magnólia, que é a mãe que perdeu esse filho com 27 anos. Deus até preparou, nós íamos lá, essa semana agora que passou, não sei exatamente o dia que nós fomos da semana, oramos pela família, oramos por ele, né? E oramos também pelo outro primo que está preso também, uma situação muito delicada também, tá? Mas infelizmente na sexta-feira tivemos essa triste notícia. Vamos pedir pela Magnólia, é sobrinha da irmã Adriana, que já congregou conosco, aqui casada com o irmão Iranildo, né? Foi ele que me comunicou. Vamos pedir por toda a família e pelos demais enlutados que estão sofrendo com a falta dos seus entes queridos que partiram, para que Deus venha consolar, amém? E pela família, para Deus abençoar. Então no finalzinho nós estaremos fazendo essa oração, tá? Neste momento eu quero convidar aqui à frente a nossa irmã Diaconisa Vera, para ela anunciar aqui os aniversariantes do mês. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes do mês. Depois nós vamos estar orando também pelos contribuintes da igreja, os dizimistas, aqueles que têm sido fiel nos dias, nas ofertas, que têm mantido esta obra, e que Deus também venha abençoar aqueles que não têm, aqueles que têm tido dificuldade de ser fiel, para Deus abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vou convidar aqui à frente os irmãos que fizeram aniversário no mês de março, tá certo? E até hoje, quem tiver alguém que fez aniversário até hoje, já vou chamar também aqui na frente, tá bom? A primeira pessoa que eu vou chamar aqui na frente é a diaconisa Silene. Ela fez aniversário no dia 3/3. Glória a Deus. Diaconisa Silene pode chegar até aqui na frente. No dia 6/3, nós tivemos a diaconisa Cícera Moreira. Aleluia. No dia 7/3, o evangelista Carlos Antônio. Bem, o esposo e a esposa também pode vir acompanhar. Amém? No dia 17/3, a Ana Lídia, que não se encontra, mas vamos estar orando por ela. No dia 18/3, o Juan Félix, que também fez aniversário, vem junto com a mamãe. No dia 24/3, a Francisca Vidal, que também não se encontra. No dia 24/3, a irmã Luzirene, que também não pôde estar presente hoje. Glória a Deus. No dia 26/6, a irmã Maria Melo, também não se encontra. Dia 29/3, a diaconisa Maria do Carmo, também não se encontra aqui hoje, mas vamos estar orando por essas pessoas que não vieram. No dia 1/4, a irmã Ivoneide, pode estar aqui à frente, mais o seu esposo. E no dia 2/4, a irmã Thalia, também pode estar aqui na frente, em nome de Jesus, para estar recebendo oração. Teve mais alguém que fez aniversário até a data de hoje? A pastora irmã Rita, a irmã esqueceu de botar aqui, ó. Perdão, irmã. Me perdoe, glória a Deus. Mas a irmã Rita foi no dia 13/3, amém, irmãos? Glória a Deus. E agora eu quero ler aqui uma mensagem, né, para os irmãos que estão aniversariando hoje, né? Hoje comemoramos os aniversariantes do mês de março até abril, a data de hoje, né? Vamos lá. É dia de celebrar a vida e agradecer por mais um ano de aprendizado nos nossos queridos irmãos. Que cada dia deste novo ciclo seja preenchido com amor, saúde e luz divina. Que a felicidade seja sua melhor companhia
e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Sejam gratos pela vida, celebre todos os dias. Aniversário é tempo de renovação, que neste novo ciclo as conquistas sejam muitas e os sorrisos sinceros nunca falte. Parabéns a todos. Deus os abençoe. Amém? Parabéns, irmãos. Feliz aniversário para cada um. E agora o pastor Vicente vai estar orando por vocês. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Os irmãos ficam de frente para cá. Nós vamos apresentar a Deus todos esses aniversariantes, né? O aniversário, né, que celebra a vida, é uma bênção. E é muito bom ter vocês conosco, amém? Muito bom. A gente lembra de cada um, tá? E agradece a Deus pela existência de vocês, tá bom? Vamos agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelo aniversário de nossos irmãos, Pai, das nossas irmãs, meu Deus. Abençoa, Senhor da glória, com muitos anos de vida e com saúde, Senhor, com muitas realizações. Meu Deus, abençoa para que eles guardem a fé no Senhor durante toda a sua vida. Amado Deus, estamos alegres com o aniversário dos teus filhos, com a existência deles. Obrigado, Senhor, porque eles têm grande valor, grande importância para todos nós, para a sua família, para os seus familiares, para a sociedade, para a tua obra, para a tua igreja. Abençoa para que eles continuem dando muitos frutos em várias direções, Senhor. Em nome de Jesus, dá saúde a cada um, meu Pai, a cada família. Em nome do Senhor, Pai, nós pedimos a tua bênção. Amém e amém, Senhor Jesus. Mais uma vez, palmas a Jesus em louvor pela vida de cada um de vocês. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pelos contribuintes, ofertantes, dizimistas, eu quero que você coloque nesse momento de oração sua vida, sua necessidade diante de Deus, tá? Seja grato pela providência de Deus na sua vida, na obra do Senhor, por tudo, né? O Senhor tem sido bom e maravilhoso. Eu peço os irmãos que podem descer para ficar, quem tiver a esposa aí, os varões, tá certo? Glória a Deus. Para Deus abençoar também a família, tá certo? E é isso, vamos pedir a Deus. Eu vou pedir ao evangelista Zé Carlos, logo eu terminar a oração aqui pelos contribuintes, ele vai orar pela família e eu vou ficar ali do lado da missionária Rita. Oremos a Deus. Pai maravilhoso, nesse momento, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor para conosco, em tudo, Senhor, e especialmente também, Senhor, nas nossas necessidades para nos manter financeiramente, materialmente. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo emprego, pela renda. Meu Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde para poder trabalhar, pela inteligência, pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Ó Deus, coloca no coração de todos nós, ó Deus, a fidelidade, a gratidão, meu Pai, na forma, Senhor, prática de ser fiel a Ti, nas ofertas, nos dízimos, nos votos, nas contribuições, meu Deus, financeiras, também do nosso tempo, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, recebe, Senhor, as nossas contribuições e continua nos abençoando. Nós temos aprendido na prática contigo, Pai, que ninguém supera o Senhor nosso Deus no dar. O Senhor sempre nos surpreende, o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado os teus servos, para que eles tenham em abundância, porque a promessa do Senhor, fazei prova de mim, e veja se eu não abro a janela do céu, e vos derramo uma bênção tal, sem medida, e nós temos visto, Senhor, a providência do Senhor nas nossas vidas. Continua abençoando cada um de nós, ó Pai, cada filho teu. Eu estendo também esta oração a Ti, pelos que contribuem no Teu reino, em toda a face da terra, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa, para que nós tenhamos recursos materiais, financeiros, humanos, para fazer a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe também como administradores da Tua obra, para investir bem. O Senhor nos abençoe em tudo que nós formos fazer, Senhor, nos serviços, na compra, meu Pai,
que nós possamos fazer bons negócios, meu Deus, na tua obra. Faça prosperar, Senhor, a sua obra na vida de cada um, neste ministério e no teu reino na terra. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a sua bênção hoje e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos clamar agora pela família. Abrace o seu familiar. Você que está só, chega próximo de um irmão, de uma irmã, e abraça e agradece a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, grandioso Deus, maravilhoso Deus. Estamos, Senhor, a tua santa presença, meu Pai. Nesse momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor Deus, e rogar as bênçãos, ó Pai, para a primeira instituição que tu, Senhor Deus, concedeste, ó Pai, sobre a face da terra, meu Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, as famílias, ó Pai. Senhor da glória, estende as tuas mãos, ó Pai. E vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, proteger, ó Pai, da investida do homem sanguinário, ó Pai, e da investida das Satanás, ó Pai amado, Pai querido. Protege, Senhor, as famílias, meu Deus. Abençoa os lares, ó Pai. Adentra, Senhor Deus, com a tua misericórdia e amor, ó Pai. Que haja paz, Senhor Deus, nos lares, ó Pai. Que os relacionamentos, ó Pai, entre os casais e entre os filhos, ó Pai, possam, Senhor Deus, ser constantes e permanentes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, meu Deus, toda a família, meu Pai. Abençoa, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento, ó Pai, cada uma, Senhor Deus, que é representante de uma família, Senhor Deus, todos aqui nesse lugar, meu Pai. Senhor Deus, olha para o meu lar, olha para o lar dos teus filhos aqui presentes, ó Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama, Senhor Deus, da tua paz, do teu amor, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir ainda, ó Pai amado, que vem colocar, Senhor Deus, nos corações, ó Pai, nos lares, Senhor Deus, o temor a Ti, ó Pai. Que venham também ter amor, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Que todos possam viver, Senhor Deus, em harmonia. Que todos possam viver, Senhor Deus, em paz. Que todos possam viver, Senhor Deus Todo-Poderoso, em acordos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória. É em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa, meu Deus, as famílias, meu Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 meu Deus. Glória a Deus. Irmão, senta só um instantinho, eu vou dar um aviso aqui rapidinho. Nós vamos fazer a oração final, incluir as famílias enlutadas que estão sofrendo. Se liga aqui um pouquinho, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos amanhã, segunda-feira, a escola bíblica. Estamos iniciando mais um trimestre, 3 meses estudando na escola bíblica. Nós estudamos, pode assentar um instantinho para você não se cansar. Nós estudamos na revista Lições Bíblicas da CPAD, tá? São 13 lições. E o tema desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. O que é legado? A herança. O que ele nos deixa, né? Tá? E aí nós temos 13 lições, irmãos. A primeira lição será Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, tá? 13 lições. Você está convidado a estar conosco, aprendendo mais de Deus na palavra do Senhor. O chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Então, são lições maravilhosas. Por mais dificuldade que a pessoa tenha de entender, de compreender, mas vai aprender alguma coisa. É importante que você esteja aqui. A revista está aqui, ó. Custa, eu tinha falado R$12, mas é R$11,30, tá? Para ser justo. Os irmãos que pagaram 12, você tem R$30 de crédito, pode pegar comigo. Você adquire a sua revista, mesmo que você não venha para a escola bíblica. Eu comprei bastante, tá? Adquira. Você pode ler em casa, na hora do trabalho, na hora do descanso, do almoço, em qualquer hora você pode ler, tá? E depois você tem também a lição
quase todas, porque às vezes tem algum problema, gravada também o vídeo e está lá no grupo da igreja. Só você entrar no YouTube, IPRRCE, você tem lá uma playlist dos cultos, das doutrinas, das escolas bíblicas, de eventos, tem muita coisa lá, são mais de 1000 vídeos lá, para você ver muita coisa da igreja. E está lá a escola bíblica, tá? Então a gente tem todo esse trabalho, irmãos, de estudar, de preparar, de fazer os vídeos, de publicar, né? Porque para mim é uma forma de anunciar o reino de Deus, de fazer a obra do Senhor, e Deus tem abençoado pessoas. Então adquira a sua revista, você pode pagar até em 2 vezes. Você vai pegar a sua revista com a irmã Vera, diaconisa Vera Xavier, e vai pagar também para ela, que ela que faz o controle, né, da entrega e do recebimento, tá bom? Tem revistas também para as outras classes, também está com a diaconisa Vera Xavier, tá bom? Veja com ela na recepção e adquira a sua revista em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, fique de pé, irmãos, a semana normal de trabalho, tá certo? Vamos orar agora, colocar essas famílias que estão sofrendo e agradecer a Deus por este culto e pedir curas e milagres para aqueles que estão enfermos, tá? Os irmãos, alguns estão ausentes porque estão viajando, eu já anunciei já em outro momento, os irmãos já estão sabendo, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por tudo de maravilhoso que o Senhor realizou e está realizando nesta noite. Pedimos a tua bênção agora sobre a irmã Magnólia, o Demi, seu esposo, meu Deus, também a irmã Rita, o Arlindo, que são os avós do Mateus, que o Senhor Deus venha operar na vida e no coração destes familiares mais próximos, dos irmãos, dos primos, de todos que estão sofrendo, os tios, as tias, é uma família grande, Senhor. O Senhor conhece cada um, que o Senhor venha confortar, consolar neste momento de dor, que o Senhor venha preencher este vazio que fica, Espírito Santo, que a tua presença seja com eles, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Pai, dos demais também que estão enlutados, a nossa irmã missionária Zulene, meu Deus, abençoa, conforta, consola, meu Deus, a irmã Maria das Dores também, Pai, tem misericórdia, meu Deus, vem consolar estas vidas, Pai, que estão sofrendo, também toda a família da irmã Raquel que partiu, ó Deus, vem consolar, vem confortar a todos, e outros mais, meu Deus, que nós sabemos que sofrem neste momento, ó Deus, vem dar força a cada um para suportar esta dor da falta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Também o nosso irmão evangelista Carlos Antônio, a sua irmã Rita partiu, que o Senhor venha dar força a ele, a irmã Raimunda, que é a mãe, que o Senhor venha dar força para ela suportar esta dor que é muito grande, ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda nestes momentos tão difíceis, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, peça a proteção e a guarda do Senhor, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, abençoa a semana de atividade, de trabalho que vai iniciar, que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós pedimos a sua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, quem pegar a sua revista, tem um aluno e do professor aí, você comunica a irmã Vera para ela controlar, tá bom? Eu quero só registrar aqui também, com muita alegria, a presença da Bianca, que é neta, né, do evangelista Alfredo, está lá a Bianca, nossa irmã Bianca, e também do Elias, né, que é o filho do irmão Francisco de Assis, né? Como é que a igreja diz? Já bem-vindo. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Palmas para Jesus. Alegria ter vocês conosco. Receba as bênçãos, encurve as vossas cabeças. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor. Glória a Deus.